Se você trouxe a sua Bíblia nesta noite, abra comigo no livro, por favor, de São Lucas. Eu vou ler do capítulo 18, uma passagem da Escritura, ou um versículo, eu deveria dizer. Um dos versículos mais belos de toda a palavra de Deus. Jesus está falando, mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim, permita, ou deixe a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Eu quero usar como título da minha mensagem, tirada das palavras do meu mestre: deixai vir a mim os pequeninos. É uma mensagem que, eu vou ser honesto com você, não vai ser agradável de pregar, mas eu creio que é muito necessária. Deixai vir a mim os pequeninos. Abaixe sua cabeça, Pai Celestial. Nós estamos totalmente dependentes de Ti nesta noite, e nos ajude a ministrar a Tua palavra. Pedimos pela unção do Espírito Santo que faça isto. Eu oro que o Senhor possa medir cada palavra, que o Senhor me ajude a entregá-las. E eu oro que o poder cativante do Espírito Santo possa encher não só esta audiência em Mobile, Alabama, mas através do mundo também pela televisão. Nos ajude a ver o perigo do que está acontecendo, e unja o povo para ouvir e receber. E Pai, eu te peço tudo no nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Satanás preparou um plano que é tão sutil que é como se não fosse notável, mas ao mesmo tempo está explodindo como uma bomba atômica. Soa como uma contradição, mas não é. Este plano é o seguinte: naturalmente ele deseja destruir todo ser humano na face da terra, porque você é feito à imagem de Deus e ele te odeia. Mas a maioria de vocês sentados aqui nesta noite, adultos, e a maioria de vocês assistindo pela televisão, você muito bem tomou uma decisão sobre quem você irá servir. Não é tão fácil para Satanás chegar na sua mente como é, ou como era quando você era uma criança. Isto é um fato. Então, na maioria, é um esforço mais fácil, não é necessário com você. A maioria de vocês aqui, a maioria de vocês que me assistem pela televisão, pelo menos muitos de vocês são salvos. Você conhece Jesus. Graças a Deus por isso. Mas Satanás, o seu maior esforço hoje, eu creio, e está sendo tremendamente vitorioso nisto, é destruir os filhos desta nação. Destruir uma geração inteira, porque os filhos de hoje são a sociedade do amanhã. Se ele puder doutrinar as suas mentes, se ele puder enchê-los de um ódio satânico, se ele puder destruir esta geração de filhos, ele destruirá a América do amanhã. Ele está maravilhosamente tendo sucesso nos seus esforços. Tão vitorioso que treme quando você olha e vê o que está acontecendo. Você vê, muitos de nós vivemos num casulo, num abrigo espiritual. Muitos realmente não sabem o que está acontecendo neste país ou no mundo. Você é cristão e você é salvo, e o seu mundo gira em torno do emprego que você foi empregado, a casa que você mora e a igreja que você vai, e acabou.
Você tem um pouquinho só, uma ideia aqui e ali do que está acontecendo, mas na maioria você não sabe. Isto é bom, na verdade. Mas o que está acontecendo aí fora é mortal, é condenável e é destrutivo. É como se fosse a força do poder do inferno que foi liberado para destruir de uma geração completa, e está começando bem cedo. E eu espero que nesta noite, de alguma maneira, de alguma forma, você possa, entender um pouco, numa visão caleidoscópica dos métodos que ele está usando. Eu não gosto de pregar sobre isso, porque Satanás tem uma coisa que ele odeia, é ser desmascarado. Ele não quer ser exposto, ele odeia isso, ele vai lutar com todos os poderes do inferno para que eu pare. Eu estava preparando esta mensagem nesta tarde e eu fiquei muito depressivo, eu vou ser honesto com você. Existe uma coisa sobre os filhos que eu amo com um amor que eu realmente nem sei como explicar. São inocentes, as suas personalidades, e ainda assim estão sendo alimentados com a mentira de Satanás de uma maneira muito forte, com um propósito em mente, que é o quê? A destruição. O maior esforço de Satanás de destruir essa geração, número 1, é na educação. Mas isto é uma declaração estranha, mas é verdadeira. E a razão que é verdadeira é porque as nossas escolas públicas, na maioria, foram para o inferno de malas prontas. As escolas públicas e o sistema se tornou, o maior âmbito de drogas na nação. As escolas públicas se tornaram, na maioria, não tem mais o propósito de servir que os pais pensam que elas servem para educar os filhos. Estão educando-os com certeza, mas não é no caminho que você deseja. Escute isto aqui. No final dos anos 1700, quase 100% das instruções educacionais eram morais, baseadas na Bíblia, neste país. Nos anos 1800, desceu para 50%. E no final dos anos 1800 desceu para 20%. E no início de 1900, só 5% das instruções educacionais nas escolas públicas eram baseadas na palavra de Deus. E hoje a porcentagem é tão pequena que não tem nem como medir. E existe uma razão para isto. E esta razão é que o humanismo secular, pela maioria, dominou as escolas públicas. Muitos de vocês não sabem o que é humanismo secular. Na verdade, é uma religião, para ser franco e honesto com você. Os próprios humanistas seculares se chamam uma religião. É basicamente sobre 10 ou 15% da inteligência da elite nesta nação que estão se movendo nesta onda, mas eles têm tanto poder que eles controlam o sistema educacional. Secular quer dizer mundial, terreno. Humanismo quer dizer que está ensinando, centrado no homem, e é baseado no centro do homem, e Deus não tem espaço algum. Tudo gira em torno do homem. Abraça situações de ética que quer dizer que não há sim e não na vida, não há pretos nem brancos, não há valores de maneira alguma, tudo é decidido de acordo com
alguns parâmetros. É isto que está sendo ensinado para os seus filhos. É isto que o humanismo britânico social diz. Nós não cremos em Deus e ponto final. É imoral doutrinar os filhos com estas crenças. As escolas não têm direito de fazê-lo, nem os pais. Nós cremos que a educação religiosa e oração nas escolas devem ser eliminadas. Nós cremos que escolas denominacionais e escolas de igrejas devem ser abolidas. Nós cremos que os filhos devem aprender religião como fato histórico, mas deve ser ensinado que todas as religiões, incluindo o humanismo, o marxismo, o comunismo e todas as outras atitudes da vida. Eles também devem ser ensinados a degradação à religião. Nós cremos numa sociedade não religiosa moral. E isto é o que eles dizem. Bebês não nascidos não são pessoas. Nós ainda nem sabemos e temos certeza que os aleijados são pessoas de um sentido normal. Pense nisto. Não existe um pecado para ser perdoado e nenhuma vida após a morte e morte eterna. Isto é somente uma pequena parte do que o humanismo secular realmente é. É tudo isso que os nossos filhos estão sendo alimentados. E junto com o humanismo secular, existe a doutrina evolucionária, que quer dizer que a evolução não é um fato científico. Ensinando alta autonomia, querendo dizer que os filhos têm a sua própria autoridade. Ensinando situações de ética, a ideia é que não há absolutos certos ou errados. Agora escute cuidadosamente. Ensinando que o cristianismo é negar a ideia de que não há o sobrenatural, não há salvação, não há céu nem inferno. Todos os humanistas dizem que existe uma deidade, mas eles colocam a fé no homem ao invés de Deus. Eles ensinam liberdade sexual, a ideia de que o sexo público educacional é necessário, mas sem morais. Olha, sem modestia, pureza, abstinência, a não ser aborto, sexo antes do casamento, promovendo uma liberdade total. Querendo dizer que os filhos devem ter o direito de ler tudo o que eles quiserem, até a pornografia. Ensinando uma educação morta. A ideia de que não há esperança depois da morte. Várias e várias e várias coisas. Esta doutrina diabólica e terrível das trevas. Junto com o humanismo secular tem que vir a evolução. Ensinado como um fato científico e a grande maioria das escolas públicas do nosso sistema educacional. O que é uma das doutrinas mais diabólicas que o diabo já inventou. Porque é uma mentira. Reduz Jesus Cristo a nada mais do que um animal. E faz do nascimento virgem uma piada. Mas eu quero falar para os evolucionistas hoje, o Jimmy Swaggart não é um animal. E olha, tanto quanto você pode andar para trás, meus pais não se penduravam nas árvores. E tanto quanto eu posso ir para trás, se você puder voltar bastante para o passado, você vai ver que o Deus Todo-Poderoso criou o homem, e o Deus Todo-Poderoso soprou o sopro de vida no homem, e o homem se tornou uma alma vivente. Um cientista disse outro dia que precisa muita fé para crer na evolução. Quando não há nenhuma partícula de evidência em nenhum lugar no mundo que existe ou existiu. Quando o que está faltando de A a Z, na verdade toda a corrente está faltando. Mas isso está sendo ensinado para os seus filhos e Satanás está sendo muito
muito astuto e poderoso nos seus esforços de tocar as mentes deles, enquanto eles entendem essa religião do ateísmo e das trevas. Neste buraco de sujeira vem a educação sexual que está sendo ensinada em muitas escolas públicas hoje. Eles nos dizem que se nossos filhos podem ter educação sexual ensinada a eles, podemos nos livrar dessa geração de doenças venéreas, de gravidezes não desejadas, e todos os nossos problemas serão resolvidos. Isso é uma mentira. Isso é uma das maiores mentiras já inventadas no inferno. Não há algo chamado educação sexual sem moralidade. Se você tentar ter sem moralidade, você vai condenar a alma da criança. Nos 7 anos depois da educação compulsiva sexual foi instituída na Dinamarca, os estupros cresceram e as doenças venéreas daqueles mais velhos do que 20 anos por 200%. E aqueles entre 16 e 20 anos de idade, 250%, e aqueles 15 anos de idade ou mais jovens, 400%. A educação de sexo compulsivo foi instituída na Suécia em 1954 e hoje esta nação é a número 1 em doenças venéreas, a nação com mais doenças venéreas no mundo. Entre os anos 1968 e 74, as doenças venéreas nas mães menos de 14 anos de idade aumentou 900% no país da Suécia. O estupro aumentou 400% também. Quando você vai contra as leis do Deus Todo-Poderoso, você destruiu o tecido, a fundação, a base de tudo que é importante. Não há outra educação além da de Deus. Não há outra instrução além da de Deus. E Satanás está usando esta ferramenta poderosa das trevas como ele nunca usou antes, o humanismo secular nas nossas escolas públicas para destruir as mentes de literalmente milhões de meninos e meninas. O próximo cúmplice é o problema da televisão. A televisão, uma das invenções mais poderosas no mundo hoje, na verdade vende atitudes e valores. Não é só um método de entretenimento. Está lá para doutrinar você e doutrinar os seus filhos. E se você notar nos últimos meses, os avanços que estão vindo pela televisão literalmente estão destruindo a infância. E eu quero dizer o seguinte: menininhas agora não estão sendo apresentadas na televisão, sabe, lá em Nova York, na Avenida Madison, em outros lugares, como menininhas. Isso está sendo destruído. Eles estão sendo apresentadas com maquiagem. Olha, crianças, 11, 12, 13 anos de idade, estão sendo apresentadas com vestidos de gente grande, estão sendo apresentadas de uma maneira muito sensual para promover o produto que o vendedor quer mostrar. Tão vulgar que não tem como descrever, destruindo a infância desta criança. E de alguma maneira fazendo das crianças da América como objetos sexuais. Isto não num estúdio pornô, não num show de carnaval, não numa casa de prostituição, não numa rua famosa, mas pelas televisões dos Estados Unidos, com as mentes mais brilhantes da propaganda do dia de hoje. Vem de atitudes e valores. Escute isto. Muito pouco tempo atrás, a NBC colocou na sua televisão um filme chamado A Princesa Daisy. E a NBC disse que esse show
falava de uma cena incesto entre irmão e irmã que vai arregalar os seus olhos, ele disse. E também o show estava mostrando um caso sexual entre uma mulher de 21 anos e um menino de 14 anos, e também um caso lésbico entre duas mulheres, uma pela qual era casada. De acordo com a mesma rede de televisão, este filme terá cenas de nudismo. É isso que eles estão vendendo. É isso que você está assistindo. E é isso que os seus filhos estão assistindo também. Eles estão vendendo atitudes e valores. Se você notar o que seus filhos estão assistindo, a mensagem subliminar está sendo promovida. Que a polícia, os oficiais de polícia, o governo, os negócios, os ministros do Evangelho, os pais, são de certa maneira os vilões e os culpados. Isto está sendo sutilmente promovido pela televisão, nos lugares e nos teatros e nas situações que o seu filho está ouvindo. E eles estão sendo doutrinados. Uma mãe me disse outro dia que a sua filha veio e mencionou sobre a sua amiga de 15 anos de idade vivendo com o namorado. A mãe virou e disse: o que você disse? E ela disse: sim, ela está vivendo com ele, não há nada de errado, porque eles se amam. A menina de 15 anos, o menino tem 17, e a menina ficou chocada quando a mãe disse: você não pode ter nada mais para fazer com essa menina, está errado, isso é terrível. Ela falou assim: mas não é errado se eles se amam, ela está sendo alimentada disso pela televisão. Estes homens que sentam em suas torres elevadas e nos seus palácios do entretenimento, vamos dizer assim, que estão promovendo a corrupção da mente, dos corações e vidas não só dos filhos, mas de toda uma nação. Nós pensamos na droga que é vendida na esquina, com este vendedor vendendo pó branco para os filhos, nós ficamos nervosos e rangemos os dentes. Pensamos nos vendedores ambulantes que vendem o seu produto de trevas na forma de pornografia e ficamos nervosos. Mas quão ruim quanto isto é, o homem que quebra na loja e rouba os produtos e o dinheiro que está lá, sim, isto é ruim. Mas isto não é o que está destruindo os Estados Unidos da América. O homem que está condenando esta nação estão vestindo os melhores ternos que existem e são senhores e são chamados senhores e senhoras. E eles têm grandes títulos atrás dos seus nomes e eles sentam nas suas torres de ouro, sabendo que estão fazendo, condenando as almas de uma geração toda por causa do dinheiro. E eles odeiam a Deus. Eu quero que você escute isto. Eu sei do que estou falando. 93% dos colunistas, os jornalistas, os repórteres da televisão, rádio, jornais e revistas, eles não vão para igrejas. Eles dão risada da igreja, zombam da igreja. É por isso que eles me odeiam, porque eu exponho todos esses homens podres. E eles sabem o que estão fazendo. Você vai notar que houve um dia que os pregadores do Evangelho de Jesus Cristo eram os campeões da nação. Centenas e milhares de menininhos receberam o nome de pregadores. Milhares de Billy Sundays, milhares de jovens receberam o nome de William Sunday. Dwight também era um nome muito conhecido por causa do D.L. Eles são zombados, chacoteados, ridicularizados. Eu liguei a TV aqui a noite passada na sua cidade e está em toda a nação.
Eles têm um pregador vindo gritando e eles mostraram a pesquisa mais injusta que eles podiam encontrar. Eles são os ladrões. Não o pregador, mas esse idiota que está colocando isso na tela. E se você der $1 para a obra de Deus, você é taxado como um tipo de um palhaço idiota. Mas você pode colocar bilhões de dólares para as drogas e jogatina e uísque, para a sujeira e podridão, e é um grande dia. Muito bem. Hoje, os artistas de rock são os artistas e os heróis dos filhos desta nação. E cidade após cidade, o pregador vai para a cidade e ele é taxado no jornal como um ladrão, como um enganador, como um ladrão. E os artistas vêm para a cidade vendendo drogas e eles nem sabem em qual cidade eles estão. E a polícia dá para ele uma entrada para o estádio e dá a chave da cidade para eles. E o ar está pesado com maconha e cocaína, você não pode nem respirar sem ficar dopado. Nossa nação é melhor ter um avivamento do Espírito Santo, ou a nossa nação estará perdida. A nossa nação é melhor voltar para Deus. É melhor a nossa nação parar de brincar de igreja. É melhor a nossa nação, olha, voltar para os negócios e da palavra de Deus. Olha, e a liberdade que nós temos no nosso coração, ou então perderemos para sempre. 93% dos jornalistas e repórteres da mídia, eles não vão para a igreja. Eles não têm nenhuma afiliação religiosa de maneira alguma. Eles são agnósticos ou ateus nas suas crenças em relação a Deus. 85% desses indivíduos são liberais. Isso é uma prima de primeiro grau do comunismo, na minha opinião. – 44% dessas pessoas favorecem uma forma de governo socialista, que é totalmente oposta a tudo que a América acredita. 74% deles sentem que os Estados Unidos explora os países de terceiro mundo e é responsável pela pobreza no país de terceiro mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, o senhor colunista ou repórter, seja quem você for, os Estados Unidos da América já deu mais dinheiro, já deu mais do seu tesouro, já deu mais do seu trabalho, já deu mais do seu suor e de todo o seu esforço para o pobre e o desnutrido e o deprimido deste mundo do que qualquer outra nação na face da terra junta. E a razão é porque nós fizemos, é por causa do Deus desta Bíblia e as misericórdias e compaixões que estão alinhadas na santa palavra de Deus, Deus Todo-Poderoso. O diabo não gosta desse tipo de pregação. Aqueles que sentam no seu lugar de autoridade estão usando a televisão para mudar e distorcer os valores e a moral social dos nossos filhos. E não há um inimigo maior. E não há um perigo maior. O próximo problema que está destruindo os filhos é o problema terrível do divórcio neste país. Quase 50% dos casamentos hoje estão acabando nas cortes de divórcio. A família nos Estados Unidos da América está grandemente desaparecendo. Você escuta o que eu estou dizendo? A família está rapidamente desaparecendo. Nós temos agora o que é chamado a síndrome do ninho. Quer dizer que o pai e a mamãe estão divorciados, mas eles ainda vivem na mesma casa, um indo, outro indo, e os filhos no meio de tudo isto. Os filhos são aqueles que levam a carga. Você sabia que 40% dos filhos nos lares hoje, ou a mãe não está lá, ou o pai não está lá, e não é a sua mãe real ou seu pai real?
Eu creio que mais do que qualquer outra coisa, uma criança odeia a hipocrisia na vida dos pais mais do que eles rejeitam qualquer outra coisa deles. Papai e mamãe, você dizendo para eles fazer uma coisa e fazendo outra coisa, não vai funcionar. Você dizendo para o seu filho, Senhor, para deixar a maconha de lado, quando você está fumando 2 maços de cigarro por dia. Você falando para o seu filho não beber, quando 73% das geladeiras nesse país contém cerveja. Você está ouvindo o que eu estou te dizendo? Você está tentando ensinar suas filhas, moça, que elas têm que pelo menos observar algum tipo de moralidade, quando o seu vestido e a sua conduta e a sua fala e as coisas que você diz é a coisa mais suja que alguém pode começar a imaginar? Hipocrisia, hipocrisia. É por isso que os filhos estão no estado que estão, hipocrisia. Milhões de crianças hoje estão nervosas. Eles nunca conheceram nada mais um ódio. Eles foram criados num lar que está falido. Eles não escutam nada mais uma mãe e um pai que estão gritando um contra o outro, xingando um ao outro, com a linguagem tão suja e obscenidades, que é tudo que a maioria dos filhos nesse país conhece. Está se tornando uma nação com lares sem amor. Não há amor. Como que você sabe, Jimmy Swaggart? Porque você não pode ter amor, a não ser que você conheça o Deus deste livro. Nós temos hoje o que nós chamamos crianças descartáveis, nervosas. Eu não estou falando de um caso isolado aqui e ali, eu estou falando de centenas e milhares nesta nação. Olha, eu dirigi com a Francis e meus amigos aqui em uma das ruas e em Hollywood, e centenas de meninos, alguns com 11, 12 anos de idade, chamados de franguinhos, estão lá vendendo seus corpos para qualquer homem que vier. E a maioria deles são expulsos da sua casa, não tem para onde ir. Você vai para outra rua, centenas e centenas de meninas com 10 ou 11 anos de idade, vendendo seus corpos, crianças descartáveis. Ninguém as quer, ninguém se importa por elas. Pai, se você vai dizer isto para elas, dizer simplesmente vai embora, não queremos você. Deixa eu te falar uma coisa. Não há nenhum animal que eu conheça que vai morrer por estas crianças. São crianças, é a sua herança. Um gambá, o único gambá, protegeria os seus filhotes com toda a força que um gambá tem. Um ser humano que não protege o seu filho não é melhor do que um gambá. Que tipo de coração? Que tipo de coração vai ser tão frio e caloso que pode dizer para um menino de 10 anos, sai da casa, não queremos mais você? Que tipo? Eu vou te falar que tipo. O mesmo tipo de coração que pode sentar num tribunal supremo e dizer que o aborto é legal e está tudo bem e vamos assassinar mais de 1,5 milhão de bebês por ano. Ódio, ódio. É difícil de culpá-los. Eles não são ensinados nada, não sabem nada, não têm valores, não têm moral, não têm uma vida familiar.
Não tínhamos muito quando eu era uma criança. Se a notícia escrevia alguma coisa, eles tentavam me fazer um lixo pobre, sem dinheiro. Bem, nós não éramos pobres. Nós não tínhamos muitas coisas. Mas sabe de uma coisa? Eu não sabia que eu era pobre. Nós não tínhamos carpete na casa, não tínhamos cortina nas janelas, não tínhamos lustres. De fato, às vezes não tínhamos eletricidade, nem por muito tempo. Mas eu não sabia que eu era pobre. Eu não tinha uma escolha de cortar um presunto. Eu acho que eu não comi 3 bistequinhas de porco na minha vida até eu ter 15 anos de idade. Éramos pobres, mas eu não sabia. Sabe por que eu não sabia? Porque nós tínhamos algo 1 milhão de vezes melhor do que as coisas que o dinheiro pode comprar. Aleluia! Aleluia! Como um menininho, eu tinha um pai e uma mãe que amavam a Deus, amavam a Jesus e louvavam o nome do Senhor e adoravam a Deus, e era a melhor coisa que eu podia ter recebido. Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, a resposta não é você que é negro ou marrom ou vermelho ou não me importa branco. A sua resposta não está no governo Washington com outro cheque ou outro programa de bem-estar social. A sua resposta é se acertar com Deus e amar a Jesus de todo o teu coração e servi-lo com tudo que você tem. As crianças estão presas neste inferno. I know o que aconteceria comigo se eu não fosse criado nesse ambiente. Eu sei o que aconteceria comigo. O Jimmy Swaggart não estaria aqui nesta noite, entregando este monte de podridão e dor de cabeça. E olha, eu vou continuar fazendo isso com eles. Mas eu estou aqui porque eu fui amado no meu lar. O materialismo está matando os nossos filhos. A ideia e o pensamento que as coisas são a resposta. Você vê, os pais nos anos 60 pensavam que nós podíamos dar aos nossos filhos novos carros, roupas bonitas e sapatos bons e olha, dinheiro e tudo que eles queriam, coisas materiais, e eles ficariam satisfeitos e felizes, mas não funcionou. Isto criou uma geração de crianças que se tornaram adolescentes, que se rebelam contra todos e tudo, e há uma resposta simples para isso, porque Jesus disse: a vida de um homem consiste não na abundância das coisas que ele possui, e consequentemente, hoje a segunda maior causa de morte entre filhos é suicídio. O suicídio. A primeira é a maconha. Causada com que eles ficam doidos, eu queria dizer drogas, né? Bebida e maconha, né? Batendo carros e acidentes, a causa número 1 da morte. Mas a segunda é suicídio. Suicídio. No seu sistema escolar público, muitos deles, eles estão ensinando o que é a educação da morte. Querendo dizer, quando o homem fica velho e a mulher fica velha, não podem contribuir mais para a sociedade, é melhor que eles tomem sua vida. Você vê, não há valor de sobra. Debaixo dessa sociedade ateísta e sem Deus, a humanidade não é nada mais do que um número. Você é só um pedaço de bem, você é uma massa. Debaixo de Deus você é especial. Debaixo de Deus você é alguém. Debaixo de Deus você é um ser humano com uma alma eterna. Debaixo de Deus você vai viver para sempre. Mas debaixo do materialismo, que é o primo de primeiro grau do humanismo, levando ao comunismo, para ser honesto com você, não há Deus. Crescido sem Deus, crescido, olha, com carros rápidos e um bolso cheio de dinheiro e roupas e todas essas coisas, mas sem Deus. E o suicídio é o resultado.
meninos e meninas que estão explodindo suas mentes. Estão tomando 40 ou 50 pílulas de medicina. A segunda maior causa de morte entre as crianças. E eu só estou falando por cima, eu não tenho tempo de falar de tudo, mas eu vou mencionar um. O próximo é a música rock com as drogas. Eu vou falar uma coisa e você não vai, alguns de vocês não vão gostar, mas eu não me importo. Eu acredito que as 40 maiores estações de rádio na América é um dos, se não o maior inimigo para os nossos filhos nos Estados Unidos. Apoiando e promovendo esse lixo de sujeira pornográfica, palavras que são tão sujas que não tem como descrever, música que glorifica as drogas que os seus filhos estão escutando 4, 5, 6 horas por dia. Olha, condenando a vida deles. Mais uma vez, esses ícones da música, sentados nos seus prédios, com o seu terno, cheirando $100 de cocaína por dia e enchendo seu bolso de dinheiro e estuprando os jovens desta nação. E eles são as maiores companhias de música dos Estados Unidos. E eu quero dizer uma coisa ao senhor homem de negócio, você pode ter até uma estação de rádio e dizer, mas só um negócio, e eu estou fazendo dinheiro. Sim, mas essa Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todo o mal. E esses meninos e meninas que estão sendo condenados e destruídos, olha, por esse lixo das trevas, você vai se levantar diante de Deus um dia e responder para Deus. E as drogas? Você pensa na maconha e na cocaína, mas você sabia que existem mais de 1 milhão de meninos e meninas com menos de 18 anos de idade que são alcoólicos? Pense sobre isso nesse país. 1 milhão deles que são bêbados com 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 anos de idade. Pense no que eu estou dizendo. Uma menininha que eu conhecia, que eu conheço muito bem, ela ama o Senhor Jesus Cristo e ela desistiu de se associar com a maioria dos seus amigos por causa das festas que eles iam. Isso é na minha cidade, as festas, os pais e as mães, eles bebiam por trás das costas dos pais, mas agora o pai provê a bebida para eles. Olha aí, ó. Bêbados, olha, totalmente embriagados, não um casinho aqui e ali, mas centenas de milhares. O esforço de Satanás para condenar os filhos desta nação. E ele está vencendo. E o último, e é o pior, é o mais diabólico de todos, eu acho. É o incesto e o abuso infantil. O nosso escritório hoje, nós recebemos até 30, 35 mil cartas por dia, não todo dia, mas até este número. Muitos anos atrás, nós receberíamos uma carta sobre o incesto, por mês talvez. Agora é algo constante, vindo para o nosso escritório. Menininhos e menininhas que escrevem, ou adultos que nos escrevem e nos dizem o que aconteceu com eles quando eram criança. Olha, estranhamente a educação sexual nas nossas escolas públicas de repente está promovendo o incesto. Este é uma das tramas mais diabólicas do inferno. Quando você lê essas cartas, seu coração quebra. Você olha e você vê o que está acontecendo.
E você vê que uma menininha ou um menininho, olha, a maioria meninas, ou os dois, mas elas estão cicatrizadas para a vida toda. As suas mentes estão cicatrizadas para a vida toda, e isto não é um caso isolado, novamente, está se tornando, eu creio, eu não estou exagerando, epidêmico nesta nação. Promovido pela sujeira que está saindo da televisão constantemente. Canções que estão levando a sua intenção, frases sugestivas, estou falando literalmente, dizendo claramente, o óbvio, o incesto. Tudo levando e forçando para a nova moralidade, que não há moralidade alguma. E nas nações do passado que caíram e foram destruídas, todas as vezes que os sociologistas nos dizem, os pecados estavam pandêmicos nessas nações, o Império Romano, o Império Grego, todos eles. Esta é a razão dessa triste, patética, esta tolice que está dizendo que é evangelho nas nações, mas é uma mentira. Precisa mais do que isto para quebrar esta prisão das trevas. A nação está sendo estuprada, e o estupro em relação a meninos e meninas, em relação aos filhos, em relação aos milhões que são abusados porque os pais não se importam por eles, ou existe algo no seu coração e eles os batem sem misericórdia. A educação moderna, a televisão, o divórcio, o materialismo, música rock, drogas, incesto e abuso infantil. E as crianças deste país. Charles Finney tinha concluído um culto. E quando ele desceu do púlpito, um homem duro, forte, chegou para ele e disse: você pode vir comigo? Os homens de Finney se levantaram para pará-lo, e ele olhou para ele e disse: eu vou com você, e foi com ele. Eles andaram em uma rua bem pequena. Finalmente chegaram em um quarto que levou naquele corredor. O homem acendeu uma lâmpada, andou e pegou uma pistola. E Charles Finney, um dos maiores homens de Deus que já viveram, estava de pé lá. Ele andou para Finney e disse: eu já matei muitos homens com esta arma. Eu sou um milionário, mas eu fiz o meu dinheiro com álcool, jogatina, roubar e matar. Charles Finney, você nunca esteve diante de um homem tão sujo como eu. E eu fui para o seu culto nesta noite e você está me dizendo que Deus pode me salvar? O Finney disse: sim, senhor. Jesus Cristo pode salvar a sua alma. Naquele momento, naquele quarto, ele se ajoelhou, eles oraram. O homem creu em Deus e colocou os seus braços ao redor de Charles Finney e disse: eu vou fazer o meu melhor para restituir quanto eu puder, se custar todo o centavo que eu tenho, todas as pessoas que eu roubei e tratei mal. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é ir para casa e dizer para minha família. Devia ter sido umas 2 da manhã, quando ele chegou na casa, e na manhã seguinte, às 8 horas, a sua filhinha de 8 anos, 8 anos de idade, subiu as escadas e, tremendo, parou perto do quarto do seu pai e disse: papai,
Mamãe falou que o café da manhã está pronto. E ela está esperando para ele começar a xingá-la, porque era isso que ele sempre fazia. Mas ao invés disso ele respondeu: querida, fala para a mamãe que eu estarei lá em um momento. Ela desceu aquela escada correndo tanto quanto ela podia correr e falou: mamãe, o papai me chamou de querida. Mamãe, o papai me chamou de querida. O que você está me dizendo? Eu estou te dizendo, América, que a não ser que você conheça o Deus dessa Bíblia, a não ser que você conheça o Redentor chamado Jesus, você nunca saberá uma vida que pode ser transformada. Você nunca saberá o que é o verdadeiro amor. Você nunca conhecerá segurança. Você nunca saberá o que é viver realmente. Mas se você virar as costas para a tolice, essa ideia dos homens que acham que sabem mais do que Deus, e este homem que muito tempo atrás convidou Jesus Cristo no seu coração, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Os seus filhos saberão, o seu marido saberá, a sua esposa saberá, seus vizinhos saberão, todos saberão, porque algo virá na sua vida que vai te transformar. É a única resposta para a América, não há outra. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu te peço em nome de Jesus, que estas palavras tenham o impacto que o Senhor deseja que tenha. Ó Deus, eu te peço que o Espírito Santo possa convencer as pessoas e tocar homens e mulheres. Envia o teu Espírito, Deus querido, para fazer o que é necessário ser feito. E eu te peço em nome de Jesus, amém? Com as suas cabeças baixas e olhos fechados. Senhoras e senhores, o tempo é curto, a situação é crítica, nós não temos muito tempo de sobra. Não há esperança a não ser em Deus. Uma geração toda está sendo perdida, levada pelo caminho das trevas, destruindo as vidas para toda a eternidade, porque nós abandonamos a Deus. A terra dos bravos e o lar do livre. Nós abandonamos a Deus. Quanto tempo mais Deus vai olhar para esta podridão? Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Com suas cabeças baixas e olhos fechados, eu não conheço seu coração, eu não conheço a sua alma, eu não conheço o que você está pensando, mas Deus conhece. Quantos neste Coliseu vão levantar a mão e dizer: irmão Swegert, eu sei que a única esperança da América é Deus. Eu não estou vivendo corretamente, eu vou admitir. Eu vou admitir que eu estou indo na direção errada, eu admito que eu não estou vivendo corretamente, eu admito que as coisas estão erradas no meu coração. E eu também admito que eu não consigo vencer. Eu estou perdendo. Eu estou perdendo o meu caminho, eu preciso de ajuda. Você pode orar por mim. Levante a sua mão, deixa Deus ver.
Eu não vou te envergonhar, não importa que você é jovem, velho, mãe, pai, filho, filha, jovem, adolescente, criança, avô, não importa quem você é, negro, branco, amarelo, vermelho, levante a sua mão agora. Aqui no piso principal, em primeiro lugar, ore por mim. Eu preciso de Deus, eu não estou vivendo corretamente. Eu vejo a sua mão, obrigado. No mezanino, quantos de vocês levantem suas mãos? Eu vou virar para cá agora. Quantos? Rápido. Levante a sua mão lá no mezanino. Levante sua mão, ore por mim, ore por mim. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Obrigado. Eu quero que todos fiquem de pé aqui neste lugar. Todos fiquem de pé. Eu vou lhe pedir agora, enquanto o trio vai cantar, eu vou pedir que todos vocês que levantaram as suas mãos, eu quero que você venha. Eu quero que você fique em pé aqui na frente. Se você não levantou a sua mão, mas Deus está falando no seu coração, eu quero que você venha também. Venha agora, enquanto eles cantam. Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, Sing it again, please. just as I am, and waiting now to rid my soul of one dark blood. Come on, come on, come on, come on. Can cleanse each spot, O Lamb Oh, Lamb of God. of God, I come. Sing it again, please, Thomas. Sing it again. Just as Just as I am, I am, and waiting not waiting now to rid my soul to rid my soul of one dark blood. of one dark blood, to Thee, whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come, I come. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor, por um momento. Se você realmente deseja, cada um de vocês, Jesus Cristo vai mudar a sua vida nesta noite. Porque você vê, Ele te ama, você é especial para Ele. Não importa quão jovem que você é, quão velho você é. Você é especial para Ele. Minha querida, você sabia que Jesus te ama, querida? Qual que é o seu nome? Aí, qual que é o seu nome? Fala para mim. Charmaine, em alguns minutos, querida. Quantos anos você tem? 14. Jesus vai virar para todos os céus. Ele vai virar para todos os anjos e para Deus Pai. E Ele vai dizer: Charmaine acabou de ser salva. Aleluia. Isto vai para você, e você, e você, e você, e todos aqui. E para você pela televisão também. E eu vou fazer a oração do pecador, você vê? Você não precisa saber muito para ser salvo. Tudo que você precisa saber é que Jesus é o Filho de Deus. E Ele te ama. E Ele pode suprir sua necessidade. E Ele vai andar com você para sempre. É tudo que você precisa saber.
e Ele virá para o seu coração. Existe uma canção antiga que diz: eu estava me sentindo tão para baixo que eu comecei a desistir, mas sabe de uma coisa? O Senhor me aceitou. Aleluia! Eu vou orar a oração do pecador. Eu quero que você abaixe sua cabeça. Todos vocês, você pela televisão, no seu quarto, na sua sala, no motel, aonde você estiver. E eu quero que você ore esta oração depois de mim. E eu quero que você creia de todo o teu coração. Agora vamos orar. Querido Deus do céu. Querido Deus do céu, Eu venho a Ti em nome de Jesus. eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu quero uma nova vida. Eu quero uma nova vida. Eu lhe peço que venha ao meu coração. Eu lhe peço que venha ao meu coração. Eu estou cansado do pecado. Estou cansado do ódio. Eu quero o amor de Deus. Eu quero o amor de Deus. De acordo com Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Versículos 9 e 10. Com a minha boca Com a minha boca eu confesso eu o confesso Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em meu coração Em meu coração eu creio eu creio que Deus ressuscitou a Jesus que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele está vivo. e Ele está E o mesmo poder e o mesmo que poder ressuscitou a Jesus dos mortos que ressuscitou a Jesus mudará o meu coração. dará ao meu coração. Eu aceito Eu aceito Jesus Cristo agora como o meu Salvador eterno. como meu Senhor. Senhor, eu vou fazer o meu melhor para viver para Ti com a Sua ajuda. E agora, eu sou lavado, eu sou limpo, eu sou justificado, eu sou santificado, eu sou salvo. Louvado seja o Senhor.